Bem, boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pela sua paciência. Portanto, acabamos de concluir o conselho excepcional que ocorreu hoje e com uma discussão essencial para a afirmação dos próprios interesses da União Europeia. Primeiro, o apoio à Ucrânia e para a segurança na Europa, além de acelerar nossa agenda de investimento na defesa europeia. Esses foram os dois assuntos da nossa conversa hoje. Tive a oportunidade de repetir isso ontem. Para as francesas e os franceses, entramos em uma nova era e, diante das incertezas que aumentam, os europeus precisam criar sua própria certeza, de certa forma. Primeiro, para a Ucrânia, esse foi o tema da nossa discussão com o presidente Zelensky, das conclusões adotadas e, em seguida, da discussão desta noite. E, evidentemente, para a segurança dos europeus, a curto prazo e de maneira mais estrutural, através do plano que adotamos, quero, a esse respeito, agradecer ao presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, por ter possibilitado essa troca e as decisões de hoje, e INCC, e a presidente von der Leyen pelo plano que nos foi apresentado. De fato, o momento que estamos vivendo é grave para a Europa. Todos estão cientes disso. E desde o primeiro dia fizemos escolhas fortes, com a determinação de apoiar a Ucrânia diante da guerra de agressão da Rússia e, assim, apoiar sua independência e sua liberdade. E o que está em jogo na Ucrânia é, evidentemente, a segurança e a soberania deste país, mas também é a nossa segurança, de todos nós. Este Conselho Europeu, portanto, confirmou a continuidade do apoio europeu, financeiro e militar à Ucrânia, e alguns princípios fundamentais que devem nos guiar no caminho para uma paz sólida e duradoura. E a esse respeito, os grandes princípios que havíamos acordado na reunião de Paris, no dia 17 de fevereiro, confirmados depois em Londres, foram validados por todos. Queremos a paz para a Ucrânia e pela Ucrânia, e os ucranianos a desejam ainda mais. O presidente Zelensky reafirmou isso ele mesmo ao meio-dia. Queremos uma paz sólida e duradoura, ou seja, uma paz que garanta a soberania da Ucrânia e que não seja uma recompensa para o agressor, nem uma capitulação, nem um cessar-fogo sem garantias. Experiência que já vivemos em 2014, eu também mencionei isso ontem. Essa é a razão pela qual a ideia de uma sequência que apoiamos em ligação direta com o presidente Zelensky, com o primeiro-ministro Starmer e o chanceler Scholz também foi amplamente discutido hoje e aprovado por todos, a ideia de que iríamos primeiro para um cessar-fogo que permita ser medido, verificado, um cessar-fogo nos ares, no mar e nas infraestruturas civis, que possa então permitir discutir o que constitui as garantias de segurança em um sentido amplo, que vão do fortalecimento do exército ucraniana à presença de forças europeias ou não europeias em solo ucraniano, até outros tipos de garantias. Nesse sentido, convidei todos os colegas que quisessem participar da reunião, que acontecerá em Paris, no dia 11 de março, com nossos chefes de Estado-Maior. Nesse sentido, e, além disso, a prioridade, obviamente, é apoiar a Ucrânia e seu exército a muito curto prazo. Essas são as escolhas que fizemos todos de maneira coordenada nos últimos dias, reforçando ou acelerando os pacotes de ajuda já decididos, ou mobilizando nossos principais operadores para atender às necessidades mais urgentes do exército ucraniano. Em 2025, a União Europeia fornecerá à Ucrânia 30,6 bilhões de euros no âmbito da Facilidade para a Ucrânia e da Iniciativa Era do G7, financiada por, como vocês sabem, os juros dos ativos russos congelados, e confirmamos a disponibilidade dos europeus para aumentar urgentemente nosso apoio militar à Ucrânia e a responder às suas necessidades mais urgentes em material, examinando também todas as iniciativas para alcançar isso. Além desses elementos de curto prazo, este Conselho Europeu decidiu acelerar o investimento em apoio à defesa europeia, e isso em ligação direta com o contexto que acabei de mencionar, e porque a análise compartilhada por todos os Estados-membros é de fato que a Rússia, como eu também lembrei ontem aos franceses, representa ao longo do tempo uma ameaça existencial para todos os europeus e, portanto, também para a França. Estamos também convencidos, respeitamos que
Muitos de nossos aliados históricos hoje têm outras prioridades que a Europa e que, de fato, não poderemos mais usufruir dos dividendos da paz. Foi essa constatação que nos levou, desde 2017, a iniciar um exercício estratégico inédito e depois a aprovar 2 leis de programação militar que resultaram em dobrar o orçamento das Forças Armadas francesas. Mas, após o despertar da agenda de Versalhes, decidindo sobre a autonomia estratégica para os europeus, agora são decisões que marcam no plano da defesa. Hora de agir. Com um empréstimo de 150 bilhões de euros da Comissão garantido pelo orçamento da União, os Estados-membros poderão obter empréstimos, nas melhores condições do mercado, financiamentos que permitirão equipamentos de curto prazo e, portanto, de maneira mais imediata. A decisão, então, de regras mais flexíveis do Pacto de Estabilidade e Crescimento permitirá liberar investimentos em defesa a nível nacional pelos Estados-membros. Vários programas do orçamento europeu, incluindo os fundos estruturais, estão sendo repriorizados pela Comissão para poderem ser utilizados. Aqui também sobre os gastos em defesa. O Banco Europeu de Investimento está mobilizado, ou melhor, remobilizado sobre seus ativos e suas atividades. E, claro, a poupança europeia, que sabemos ser abundante, também será utilizada e mobilizada para a base industrial de defesa europeia, especialmente através da União dos Mercados de Capitais. Todas essas ações de curto prazo, e agradeço mais uma vez à Comissão por esse trabalho, foram validadas. Também fornecemos orientações adicionais para o livro branco, que será finalizado até meados de março e que permitirá preparar decisões adicionais, especialmente em relação ao financiamento, porque além da medida de muito curto prazo do empréstimo de 150 bilhões, é preciso realmente encontrar financiamentos comuns mais duradouros. Eu pude fazer várias propostas sobre isso e posso voltar a esse assunto se vocês quiserem nas perguntas. O que importa para mim também é o método por trás disso. É que precisamos, evidentemente, gastar mais, investir mais na nossa defesa, mas o que defendemos é que esses gastos não sejam para a compra de equipamentos prontos, que novamente seria equipamento não europeu. E como vocês sabem, é isso que a França tem apoiado há vários anos, o que também foi formalizado. Isso implica definir áreas de prioridade, aquelas nas quais temos ou dependências ou concorrências entre soluções europeias e não europeias, defesa aérea e antimísseis, sistema de artilharia, incluindo as capacidades de ataque em profundidade, mísseis e munições, drones e sistemas antidrones, facilitadores estratégicos que incluem o espaço e a proteção de infraestruturas críticas, mobilidade militar, cibersegurança, inteligência artificial e guerra eletrônica. Nessas áreas, a metodologia é identificar os melhores empreendedores e as melhores empresas que temos, os programas já existentes, tentar acelerar seu ritmo e aumentar sua capacidade de produção e pedir a cada Estado-membro para reexaminar os pedidos em andamento para ver se pode priorizar pedidos europeus, rever as regras que hoje são muito pesadas nos procedimentos de atribuição e, portanto, simplificar as regras de contratação desses mercados, também rever as regras muito onerosas e não competitivas do retorno geográfico que existem para muitos dos nossos programas, sendo o setor espacial provavelmente um dos primeiros testes, e eu digo isso, um dia de sucesso espacial europeu com o lançamento do Ariane 6. Então chegamos a isso, e é um verdadeiro impulso de investimento europeu que está sendo decidido hoje, que é apenas uma etapa antes, portanto, do livro branco, das decisões adicionais que virão neste semestre a nível do Conselho. Mas uma articulação mais profunda, como vocês entenderam, da nossa base industrial e tecnológica de defesa europeia. Essas decisões, para mim, são um elemento chave do que eu chamei ontem de meus desejos, e isso é algo em que também estamos mobilizados a nível nacional. Ou seja, considerando a ameaça e aconteça o que acontecer na Ucrânia, precisamos aumentar nossas capacidades de defesa e precisamos construir. Obrigado, senhor presidente. Francesco Fontimadi, para a agência France Presse. Você mencionou esta reunião dos chefes de Estado-Maior dos países que estão prontos para oferecer garantias no âmbito de um acordo de paz na Ucrânia, se isso ocorrer, que terá lugar na terça-feira. Você convidou, se eu entendi bem também, chefes de Estado e de governo para participar. Você pode nos dizer quantos países estão prontos para participar desta reunião e, além disso, da coalizão para essas garantias de segurança? Então,
A coalizão tem o plano franco-britânico ou francês apoiado pelos britânicos, não sei como devemos chamá-lo, começa a tomar forma. Você pode nos dizer em que ponto está e em que momento estarão prontos para apresentá-lo novamente ao presidente Trump, especialmente em Washington, ok? E sobre esse ponto, você conseguiu avançar no backstop, o eventual mecanismo de segurança que muitos países exigem dos Estados Unidos para poderem eles mesmos se comprometer a fornecer garantias? Obrigado. Muito obrigado. Sobre a iniciativa que tomamos em ligação com o presidente Zelensky, com o primeiro-ministro Starmer, com o chanceler Scholz e vários colegas que estão apoiando, e eu também quero agradecer a Noruega, os Países Baixos e vários outros. No fundo, tentamos, por meio de uma série de sequências que foram construídas, evitar um cessar-fogo que seria negociado às pressas, sem nenhuma garantia. E então, essa proposta de sequência foi discutida constantemente nos últimos dias, através de trocas com nossos amigos ucranianos, com o presidente Trump e suas equipes. Vocês viram então, já na próxima semana, e isso é uma coisa muito boa, haverá uma retomada das discussões que acontecerá. E então, a ideia é que isso possa avançar durante as negociações que serão retomadas no nível de negociadores na Arábia Saudita, já no início da próxima semana. E então, pela primeira vez desde o início deste processo, que também era um dos nossos objetivos, há de fato um processo que existe entre os Estados Unidos e a Ucrânia, no nível desses negociadores para poder avançar nesse esquema. E então, estamos avançando de maneira concreta para ver o que é aceito por uns e outros. E para que, de fato, essa sequência que permita construir primeiro uma trégua mensurável, depois as condições de garantia de segurança, as medidas de confiança e, no final, uma paz duradoura, possam ser seguidas. E assim, é em tempo real, de certa forma agora, mas não haveria um plano oculto ou um plano que estaria sendo preparado. A ação acontece todos os dias e, portanto, os contatos são permanentes. Acabei de ter uma reunião bilateral com o presidente Zelensky sobre este assunto. Logo antes de encontrá-los após o conselho, tive uma conversa com o primeiro-ministro Starmer e teremos os americanos nos próximos anos. Portanto, estamos avançando e veremos o que acontece nos próximos dias no nível dos negociadores. Então, em Riad, sobre então o que chamamos de garantia de segurança, é preciso ver de onde partimos. Os russos deixaram muito claro qual era a sua vontade. Eles disseram isso durante as negociações que ocorreram em Istambul, na primavera de 2022, e isso foi lembrado por vários oficiais. Sem OTAN, nenhum exército estrangeiro e uma desmilitarização da Ucrânia, que os russos querem ver como um país neutro, o que significa um formato de exército muito reduzido. Essas condições são obviamente inaceitáveis para os ucranianos, mas para todos nós, porque isso é recriar de certa forma, e eu diria que de forma pior, as condições de 2014, e com certeza isso permitiria à Rússia alguns anos para se reorganizar e lançar novamente uma operação que ameaçaria a segurança e a soberania da Ucrânia, e ao fazer isso a nossa também. E então, quando falamos de garantia de segurança, há, por assim dizer, várias opções que existem. Primeiro, há a opção de dizer, nós apoiamos todos desde um exército ucraniano de tamanho e de natureza capaz de resistir a uma agressão russa, ou seja, um formato de exército de várias centenas de milhares de homens com equipamentos de melhor qualidade e, em particular, uma defesa aérea e toda uma categoria de capacidades que permitem resistir. Nesse aspecto, eu não poderia afirmar que há unanimidade entre os aliados. Não ouvi nenhum dos aliados, ou seja, europeus e não europeus, dizer que não querem participar dessas garantias de segurança. Há realmente um consenso muito forte, todos estão de acordo. Há então a ideia de dizer, como há uma recusa americana hoje de entrar na OTAN, a melhor garantia de segurança é a adesão à OTAN. Nós a apoiamos. São mecanismos. Do tipo adesão na OTAN? Vários. Países ou comentaristas propuseram mecanismos do tipo artigo 5 ou solidariedades. Até agora, os Estados Unidos da América recusaram todos esses mecanismos do tipo da OTAN. E então, a outra categoria que consiste em implantar, com base em decisões totalmente nacionais, uma série de exércitos
não na linha de frente, não em zona ocupada, mas no dia seguinte a paz em zonas, justamente, calmas. Seus exércitos, para garantir plenamente estes, marcar uma assinatura estratégica e criar uma solidariedade de fato entre as nações membros da OTAN. E então isso é um dos esquemas que foi trabalhado entre França e Reino Unido, ampliado para outros. E você está certo que para todos a condição é a natureza do apoio americano. E então haverá as primeiras discussões exploratórias sobre toda essa gama de opções, que ocorrerão com os chefes de Estado-Maior. Todos os exércitos aliados serão solicitados. E então caberá a cada um, depois mobilizar-se no nível desejado em estreita coordenação com a OTAN e o Comando Militar da OTAN, que também estará associado a essa iniciativa. E então, a ideia é dar o máximo de visibilidade aos ucranianos e também marcar um sinal sobre a natureza da nossa sociedade. Todos os países serão convidados na terça-feira, já que o primeiro estágio é realmente a unanimidade, como eu disse. E então, o que é importante para nós, nos trabalhos também, são trabalhos técnicos que serão realizados, não é no nível dos chefes de Estado e de governo, porque eu diria sem dúvida algumas palavras, já que estamos na iniciativa, mas é também tecnicamente ver que tipo de organização e qual custo para um apoio duradouro de um exército ucraniano em um formato credível, e são trabalhos que não começaram, devem ser feitos. Não, o objetivo é que o trabalho continue, e portanto continuaremos em estreita ligação com a OTAN e as Nações Unidas e os outros, mas tudo isso será completamente transparente. Aliás, haverá sem dúvida representantes do comando americano, em todo caso da OTAN, que permitirão compartilhar essas informações. Boa noite, senhor presidente. Felipe Ricard para Le Monde. A respeito dos debates desta noite, pode nos esclarecer suas ideias justamente sobre financiamentos inovadores adicionais que deseja no âmbito do livro branco sobre defesa a nível comunitário? Seria, por exemplo, assim, um grande empréstimo europeu novo, um veículo especial intergovernamental? São estas ideias que você já discutiu, nomeadamente com Friedrich Merz, futuro chanceler alemão, e sabe o que ele já pensa sobre isso? Pronto. E então, em relação ao que disse ontem sobre a dissuasão nuclear francesa, que você propõe ampliar, digamos, a disposição de outros Estados europeus? Você falou sobre isso hoje à noite com seus colegas do Conselho Europeu. Quais foram as suas perguntas sobre o assunto? Como você vê as coisas, na verdade, este debate evoluir? Obrigado. Muito obrigado. De fato, eu acho que hoje estamos usando, como você pode ver, o que não foi aproveitado, tanto do plano anterior quanto de outros fundos existentes não utilizados. E assim, a comissão fez o que precisava ser feito. Ela reagiu muito rapidamente com base legal, que lhe permitia fazer isso e mobilizar seus financiamentos. E assim, isso é muito útil porque permite decisões rápidas, pedidos rápidos e, portanto, acelerar os programas que estão hoje nas mãos dos nossos grandes industriais. E ela embarca, mas isso não é suficiente. Nós, o que vamos apoiar é, de fato, a ideia de que, em seguida, possamos ter um financiamento comum. Eu acho que a liberdade, o espaço orçamentário que é deixado a nível nacional, não é uma tradição satisfatória, porque há muitas diferenças entre as duas emendas. E se quisermos realmente ter grandes programas europeus e ter uma base industrial europeia, é necessário um financiamento europeu. E então, o que vamos desvincular é, de fato, que possamos ter um financiamento inovador, alguns. Propõem ter como subjacente o SM. Não somos favoráveis a manter essa solução, mas também a manter a de um empréstimo europeu para uma defesa, o que permitiria, aliás, olhar mais amplamente para o financiamento dos grandes esforços de defesa, como a de inteligência artificial, ambos estando ligados e ambos sendo fundamentais para nossa soberania estratégica e nossa autonomia. E eu acho que tal financiamento é ainda mais pertinente, pois permitiria superar o que, de outra forma, acontecerá muito rapidamente em nossa economia, que é o início do reembolso, do empréstimo durante o período da Covid, que começará a partir de 2022. Você vê bem que o desafio para nossos países é hoje aumentar seu financiamento nacional nas áreas prioritárias, seus grandes investimentos, incluindo a defesa. Mas não se trata de certa forma, responder ao reembolso de empréstimos que datam de ontem. Precisamos nos dar profundidade, campo. E quando olhamos no nível agregado, a União Europeia ou mesmo a zona do euro, temos um subendividamento desses espaços
em relação aos detentores da América, o que nos dá muito espaço. E insisto, nisso, os 5 aderentes que vêm, o relatório Draghi como o relatório do Estado, nos alerta e impede. E a situação geopolítica acelera isso. São os 5 aderentes onde temos investimentos massivos a fazer. Se nós, europeus, quisermos nos elevar à altura da ameaça, se quisermos responder às necessidades de investimento em inteligência artificial, porque a corrida é agora, e se quisermos enfrentar os desafios da descarbonização de nossas economias no que chamamos de tecnologias limpas, e, portanto, a prioridade é mobilizar um financiamento comum para fazê-lo agora, e ter prazos de reembolso que virão quando tivermos superado este obstáculo, e quando tivermos garantido equipamentos que nos permitam ser credíveis para nós mesmos. Quando colhermos os dividendos da descarbonização, que em alguns anos teremos esses dividendos, estamos investindo massivamente em nossas interconexões, em nossas redes, em nossos programas nucleares e renováveis. Tudo isso nos permitirá ser muito menos dependentes do custo dos combustíveis fósseis e então teremos o dividendo, por assim dizer, ou o retorno sobre o investimento em 5 a 10 anos. E assim, eu acho que a solução adequada para os europeus é de fato mobilizar massivamente financiamentos através dos mercados em comum, mostrar essa assinatura comum e poder fazê-lo em particular para avançar mais na área de defesa. Paralelamente, sou favorável a que haja recursos próprios. Eu mencionei esse ponto várias vezes, nós vimos isso. A famosa taxa digital mencionada há vários anos, acho que o momento é oportuno para finalmente abordá-la. E isso deveria ser um recurso próprio europeu. Mas também precisamos ter recursos próprios para enfrentar isso. Precisamos de um novo salto, como conseguimos fazer na época do Covid. Sobretudo, isso obviamente comecei a discussão com o futuro chanceler Merz. E assim, estamos avançando, nossas equipes trocam informações em tempo real, e eu acho que este é, de fato, num momento importante de convergência franco-alemã. Terei a oportunidade de conversar novamente com ele nas próximas semanas. E percebi, entre o período do Covid e hoje, muitas evoluções sobre este assunto. E você mesmo viu muitos estados ou líderes políticos que antes eram totalmente contrários a qualquer forma de endividamento comum. Agora os apoiam, desde que haja justamente os programas que mencionei. Sobre a dissuasão nuclear, expliquei ontem do que se tratava. O que eu propus foi abrir uma conversa estratégica com os Estados-membros que estavam interessados em justamente avançar nesse assunto. Vários dos meus colegas vieram me procurar. Então, agora vamos abrir uma fase onde nossos técnicos vão trocar informações, vamos olhar exatamente, vamos abrir um diálogo tanto estratégico quanto técnico e seguirão trocas ao nível dos chefes de Estado e de governo para verificar, até o final do semestre, se há novas cooperações que podem surgir o dia todo. Mas, porque também respondi a um convite que existiu, e isso é normal. Vamos olhar com lucidez a situação que vivemos nos últimos 3 anos. Para que os europeus, e todos de forma mais ampla, estão nesta situação em relação à Ucrânia, porque você tem uma potência nuclear que é o agressor, de maneira bastante legítima, a Europa deve se questionar sobre a dissuasão nuclear para si mesma em um sentido amplo. Boa noite, senhor presidente. Sou jornalista russo, exilado aqui na França, do canal independente DORT. Meu nome é Denis Kataev. Obrigado à República Francesa por nos acolher aqui na Europa. E tenho uma pergunta sobre a reação. Senhor presidente, obrigado por seus esforços. Suas iniciativas inspiram otimismo, mas não para todos. Podemos ouvir sua opinião sobre a reação de Moscou, por exemplo. O senhor Putin ficou ofendido depois do seu discurso de ontem e declarou, cito, ainda há pessoas que querem voltar à época de Napoleão, esquecendo como isso terminou. O que você pensa sobre esse assunto? E senhor Trump também. E ele também reagiu sobre o tema da OTAN. Eu o cito. O meu maior problema com a OTAN é que se os Estados Unidos tivessem um problema e chamássemos a França, você acha que eles viriam nos ajudar? Essa é a questão de Monsieur Trump.
O que você pensa dessa reação? E tem uma pergunta mais séria, senhor presidente. O Donald Trump legitima hoje, Donald Trump legitima Monsieur Putin. Ele restabeleceu relações com o senhor Putin, com a Rússia. Mas você, como líder da Europa hoje, está pessoalmente pronto para falar novamente com o senhor Putin? E quando? E por que em Washington você também mencionou que após Bucha isso é impossível? Não? Você não dá certo. E agora é possível e ainda não é o momento para falar com o senhor Putin. Obrigado, senhor presidente. Obrigado muito. Sobre a sua primeira pergunta, eu conheço bem o presidente Putin, então se ele reage assim, é porque ele sabe que eu disse a verdade. E que eu sei que ele pode trair os acordos que assina, e que ele já fez isso, e que estou aqui para testemunhar, já que estávamos com a chanceler Merkel, as garantias pelo processo de Normandia, dos acordos de Minsk, que ele violou deliberadamente. Depois eu acho que ele comete um erro histórico, e isso me surpreende vindo dele. Napoleão liderava conquistas. A única potência imperial que vejo hoje na Europa se chama Rússia. E é um imperialista revisionista da história e da identidade dos povos. E nossa vontade, a nossa, é ser uma potência de paz e equilíbrio. No fundo, tudo o que fazemos, pelas escolhas, inclusive, aliás, de nos armarmos para evitar a guerra de amanhã, são escolhas de paz. E então, eu acho que o presidente Putin deveria voltar a essa visão. De qualquer forma, é um erro histórico. Na referência, é sem dúvida porque ele ficou incomodado pelo fato de termos desmascarado seu jogo. Se houver um cessar-fogo, não será para fazer a paz de forma duradoura, será para retomar a guerra de forma mais eficaz. A questão de saber se a França viria ajudar os Estados Unidos da América, eu convocarei nossa história secular. Lafayette veio, Pershing fez o trajeto no sentido inverso, convocando essa memória, e eu estava, há poucos dias, ao lado de veteranos americanos que tinham feito o caminho até Omaha Beach. E tantos outros fizeram o mesmo. Sempre estivemos lá um para o outro. Mas ousaria eu lembrar que não apenas os franceses, os europeus estavam lá quando o Afeganistão foi convocado. E, aliás, não os avisamos educadamente quando o Afeganistão aconteceu. Portanto, somos aliados leais e fiéis. E quem duvide disso, olhe simplesmente para a história contemporânea, que é a nossa. Ela simplesmente justifica o que temos pelos Estados Unidos da América, o que eu sinto por seus líderes. Respeito e amizade. E eu acho que temos o direito de exigir o mesmo, porque nossa história mostra que merecemos isso. Estou pronto para falar com o presidente Putin quando tivermos considerado tanto com o presidente Zelensky quanto com nossos parceiros europeus, que é o momento certo. Mas aqui estamos entrando em uma fase de discussão, de negociações, que em um momento justificará plenamente que haja conversas com os negociadores e os líderes. Então a resposta é sim. Vou pegar uma última pergunta antes de ir. Boa noite, senhor presidente. Leopoldo Aldebert para a BFM TV. No contexto do que acabou de dizer, houve uma declaração há algumas horas de Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, sobre a situação na Síria. Tem algum comentário sobre isso? A profundidade desta guerra torna-se, etc., com essa mensagem que ele disse. Isto é, para ele, estamos em uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Na verdade, a Ucrânia seria apenas uma espécie de proxy. Esse é o termo que ele usou na televisão. É uma retórica que é também empregada por Moscou. Qual é a sua reação a essa forma de falar daqueles que você ainda qualifica hoje, obviamente, como nossos aliados, mas, portanto, essa espécie de retórica que está mudando? Eu lhe agradeço. Eu acho que isso é inadequado. Eu posso te dizer, e nenhum dos meus predecessores, aliás, diria o contrário. Sempre nos preocupamos com isso. E quando propostas surgiram, por exemplo, para expandir a OTAN
Foram a França e a Alemanha que rejeitaram isso em 2008 em Bucareste. Isso não foi mais reconsiderado depois. Só há um agressor. Ele é russo e ele decidiu fazer isso por imperialismo, por vontade de expansão e uma vontade de conquistar a Ucrânia. Ela não nasce a leste e pelo norte, com várias centenas de milhares de soldados que vinham para Kiev, que foi libertada, assim como o norte do país, pelos ucranianos. Então acho que é impróprio qualificar isso porque, de certa forma, tira a responsabilidade os responsáveis ucranianos. Até onde sei, durante 3 anos não houve nenhum caça, nem europeu nem americano, em solo ucraniano. Nós ajudamos, financiamos, demos capacidades. Mas os valentes que lutaram por seu território e pela sua soberania são os ucranianos. Não, nós nem americanos nem europeus. E assim, querer dizer de certa forma hoje que seria simplesmente uma discussão entre americanos e russos é despojar um povo que lutou pela sua sobrevivência, de sua dignidade e de sua luta. Eu acho que não é isso que devemos fazer. Então não, é uma guerra de resistência da Ucrânia diante da agressão russa. É só isso. E eu acho que precisamos continuar a nomeá-la corretamente. Depois a paz envolverá primeiro os ucranianos com os russos à mesa, mas também os europeus, na medida em que eles são apoiadores e que se trata também da segurança europeia, e claro, os americanos e os outros aliados que vieram ao seu lado e que são contribuintes importantes do ponto de vista financeiro e militar. Então, eu acho que ao nomear bem as coisas, podemos encontrar uma solução útil, mas se não estamos avançando de forma errada, eu vou ter que ir. Muito obrigado. Muito obrigado.